Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Liliane, eu sou espírita e eu estou fazendo um apanhado de uma apostila da Federação Espírita Brasileira, cujo foco é a mediunidade. É uma apostila, são 2 livros muito bem feitos, né, com a equipe especializada da Federação Espírita Brasileira, procurando esclarecer sobre a mediunidade. É claro que eu não vou ficar lendo a apostila, né, porque não teria a menor graça. Eu vou fazer um apanhado, né, e um resumo de cada tema. No vídeo anterior, eu falei sobre mediunidade de efeitos físicos. Deem uma olhadinha depois no vídeo anterior, só para a gente recordar. Médium é aquele que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, a grande maioria, né, das pessoas possui mediunidade em algum grau, só que a gente só vai usar o termo médium naqueles que esses efeitos são mais intensos, né? Mediunidade, claro, é a qualidade, né? É o que o médium possui, né? Bom, tá bom. Médium, intermediário entre o mundo físico e espiritual. Mediunidade é esse atributo do médium, beleza, né? E agora, vamos ver sobre a mediunidade de efeitos inteligentes. Bom, mediunidade de efeitos inteligentes é quando o médium, que é o intermediário, age como intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos. Então, não é o médium que é inteligente, mediunidade de efeitos inteligentes. Nossa, aquele cara lá é inteligente, ele é um médium de efeitos inteligentes. Não, ele é o intermediário das ideias, ele capta as ideias no mundo espiritual e traz para a esfera física. Tá, e como é que eu sei se um médium é bom ou não? Um médium bom é aquele médium forte, toda reunião ele comunica, né? É uma beleza? Não. É aquele, né, que é um bom intérprete das ideias do mundo espiritual, né? Ele é um entregador, um mensageiro fiel das ideias que os espíritos trazem. Isso também não quer dizer que numa reunião, por exemplo, de desobsessão, que eu vá estrebuchar, gritar, falar palavrão. Ah, mas é o espírito que está assim, eu estou transmitindo as ideias dele. Nada disso. Você esqueceu, né, ou não fez um curso de desenvolvimento mediúnico, não passou pelo processo de educação mediúnica. Não precisa estrebuchar, não precisa bater na mesa, não precisa fungar, nada disso. Não precisa mostrar que você está sob a influência de um espírito. Não tem nada disso. Volta e estuda a mediunidade, você vai pensar diferente. Então, não precisa... e grita, né? Para a impressão, tem gente que até se assusta, tamanho escândalo. A pessoa faltou na aula de educação mediúnica. Educação mediúnica é você saber filtrar o que precisa ser passado e o que é totalmente desnecessário, né? Não tem, porque às vezes o espírito vinha com aquele ímpeto, ele queria dar se ele pudesse, ele batia no esclarecedor. Você não vai fazer isso, porque presta atenção na vida, né? Não, você é intermediário, mas o corpo é seu. Você que tem que tomar conta do seu corpo. Então, calmo, sereno, foca, centra, quer bater? Não comigo. Bem, você escolheu o médium errado para brincar hoje. Aqui vai ser assim, você vai dizer, eu vou filtrar, vou passar e o esclarecedor conversa com você. Ponto. Sem estrebuchar. Isso aqui não é circo, é um trabalho muito sério. Quais são os tipos mais frequentes de mediunidade de efeitos intelectuais? A gente vai ver depois um a um. Intuição e inspiração, psicofonia, psicografia, audiência e vidência. Ah, mas tem um monte de outras coisas que eu já vi. Tem sim. A gente vai focar nos mais comuns, mais frequentes nas reuniões de intercâmbio mediúnico, tá? Médiuns intuitivos, né? São aqueles que têm uma percepção
fora dos sentidos corporais. É uma ideia, uma imagem que cruza o cérebro, uma coisa assim, bem leve, um vislumbre, parece que, puxa, às vezes, né, acontece. Um exemplo, puxa, eu queria ligar para aquele meu amigo, eu preciso falar com ele. Aí você liga, a pessoa fala, poxa, eu estava pensando em você, eu estava precisando conversar com você, eu estou com um problema, tal, tal. E aí a gente resolve, né? A gente conversa. Isso é intuição. Essa mediunidade intuitiva, ela pode se desenvolver pelo exercício, ela não pode ser criada. Se eu não tenho, não adianta eu começar a ficar chutando. Pega a lista de contatos no celular, liga um a um. Eu acho que alguém está precisando de ajuda. Pá, não é assim. É uma coisa bem sutil, mas é diferente. A gente sabe que é diferente. Quem já teve essa experiência, né, que é muito comum, sabe que é diferente. Médiuns intuitivos. Agora nós vamos falar de médiuns audientes, audição. São os que ouvem a voz dos espíritos. Vai escutar espírito? Vai sim. Tanto como uma voz interior, aquela vozinha que fala dentro da cabeça da gente, como uma voz exterior clara e distinta. Já aconteceu de ouvir alguém chamar meu nome, não tinha ninguém do lado, né? Então eu ouvi, achei que fosse uma pessoa, só que não era encarnada. E já aconteceu também de ficar uma voz falando na minha cabeça. Então eu estava cumprimentando uma pessoa pelo aniversário dela, e aí durante a gravação do áudio do WhatsApp fala que a mãe dele está mandando um beijo. Eu não mandei. Falei, não sei se é ou não. Mandei a mensagem, aí de novo, dentro da minha cabeça, fala que a mãe dele está mandando um beijo. Falei, não, tenho que cumprir o meu papel de intermediária. Claro que a mãe já é falecida, né? Senão não estou tão doida assim. Então, mandei, olha, sua mãe manda um beijo. Acabei de receber a mensagem. Pessoa espírita e a mãe desencarnada há alguns anos. Então, é aquela, tanto a voz que a gente ouve dentro da nossa cabeça, como uma voz nítida que a gente fala, ui, quem está falando comigo? Médiuns audientes. Médiuns falantes ou psicofônico. Médium falante não é aquele que fala muito, não, tá? É que aquele cujo espírito atua sob os órgãos da palavra, tá? Mas aí que tá, ele vai falar, né? Bom, vamos entender. Isso pode acontecer de várias maneiras. Como que acontece? Pode acontecer num transe mediúnico leve. O médium capta as ideias dos espíritos intuitivamente. Então, tem um pouco a ver com a mediunidade de intuição. Eu capto a ideia e digo, fulano está dizendo tal, 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 tal. Eu vou utilizar do aparelho fonador para transmitir as ideias desse espírito. Mas isso não é mediunidade intuitiva? Mais ou menos. O espírito que vai se comunicar, ele vai utilizar o meu vocabulário, né? Que é claro, é como se eu vou num dicionário, não tem uma palavra, eu não vou poder usar, né? Não conheço. Então ele vai utilizar as ideias, as palavras, e eu vou transmitir o que ele está me dizendo. É por isso que a gente às vezes critica, sem muito conhecimento, que alguns médiuns recebem quase que o mesmo tipo de espíritos comunicantes. Por exemplo, aquele revoltado que não queria ter morrido e está bravo porque morreu. Bom, aquele médium tem uma facilidade em captar a mensagem desse tipo de espírito, e ele, claro, tem 2 ou 3 médiuns lá, ele vai escolher o que tem mais facilidade para transmitir a mensagem dele e vai se posicionar perto desse médium para poder falar, perto assim, psiquicamente, não fisicamente.
mas um médium tal, ele usa quase sempre as mesmas palavras. Gente, o vocabulário nosso não aumenta tanto assim. Então, né, se eu vou descrever uma coisa, eu vou usar as palavras que eu conheço e que eu uso com frequência. O espírito, ao se comunicar através de mim, ele vai utilizar o meu vocabulário. Então, se eu sou uma pessoa simples, ele não vai usar um vocabulário à la Divaldo, né, com aquelas palavras difíceis que ninguém sabe o significado. Não, eu sou uma pessoa simples de pouca leitura. Então, ele vai utilizar esse vocabulário. Se eu tenho um vocabulário mais rico, ele vai usar uma linguagem mais adequada, porque ele sabe utilizar, né, o vocabulário que eu forneço para ele. Ele vai trabalhar com as ferramentas que eu dou para ele. Então, por isso que médiuns acabam tendo algumas características, alguns tipos de espíritos comunicantes, né, e vocabulários, palavras parecidas. Não é porque ele só fala isso, não, é porque ele utiliza a ferramenta que ele tem. E o transe também pode ser mediúnico, onde eu sinto tudo aquele espírito está falando, né? Eu posso entrar num estado tão profundo de transe que eu nem sei o que o espírito falou. Ele dominou totalmente meu aparelho fonador e eu não sei nem o que aconteceu, né? Desde muito leve, onde eu mal percebo o espírito, até uma coisa muito profunda. Vamos por uma mediunidade agora bastante comum, que é o médium psicógrafo. Todo mundo quer receber mensagem de espírito. Cuidado, não é tão simples assim. Psicografia pode ser mecânica, o espírito usa a minha mão, eu não sei nem o que ele está falando. Eu estou vendo, né, assistindo a Ana Maria Braga, né, e o espírito está aqui escrevendo, eu não sei. Pode ser intuitivo, ele fala e eu escrevo. Ou o que é mais comum, um misto, ele usa a minha mão, passa as ideias e eu vou escrevendo, né? E por último, mas não menos importante, são os médiuns videntes, são aqueles que conseguem enxergar os espíritos. E às vezes enxergam de uma tal maneira que acham que são pessoas vivas, são vivas, mas já não estão mais no plano dos encarnados. Desencarnou faz tempo. Reforçando, médium bom não é aquele que tem 2, 3, 4 tipos de mediunidade. Ai, que colosso! Não. É aquele que se dedica, que estuda, que trabalha, que está disponível para ser o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, tira essa ideia que médium forte é aquele que dá escândalo, médium bom é aquele que tem, ele solta rojão, corre atrás da vareta, dá festa. Não, não é. É aquele que exercita de maneira a seguir os ensinamentos de Jesus. Vamos estudar, né? Vamos ter um pouquinho mais de noção no exercício da mediunidade para não pagar mico. Achar que se eu estou estrebuchando, eu sou a médium bacana. Não, você só esqueceu do que você aprendeu ou então não aprendeu sobre desenvolvimento mediúnico. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.